Por meio de Budi, que é a função discriminativa da mente, se é possível distinguir a Brahman não dual das envolturas sobreimpostas que o têm encoberto, da mesma maneira em que se separa o grão de arroz da casca que o encobre. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos abordando comentários sobre o livro Atma Bodha. Este é a Sloka 15 e é o 18º vídeo. Esta Sloka se refere a Budi, ou seja, a função do intelecto que é capaz de fazer a discriminação entre as envolturas que encobre o ser. E ele faz a comparação nesse Sloka de que se pode separar essas envolturas da mesma forma que a gente separa a casca do arroz do grão. Então, no Oriente Médio, conhecida como Antakarana, Budi é composta de 4 atividades: Budi intelecto, Manas raciocínio, Ahankara individualidade, Chitta matéria mental ou memória. Como já falamos em outros vídeos, a mistura das gunas, ela proporciona várias graduações, e essas graduações, elas também ocorrem na mente em cada uma dessas 4 funções. Portanto, a raça humana, ela possui qualidades em comum, mas em cada ser humano há uma distinção, uma particularidade, a sua assinatura energética, né? A mente, ela é um órgão que possui a função de detectar, processar, reconhecer as informações, né? Fixar e sintetizar. Isso devido à própria constituição da qual é formada a sua matéria. E é essa constituição é que vai servir de reflexo para a luz da consciência. É na parte mais sutil da mente, na qual possui a composição material mais sutil, denominada de Budi, que predomina Sattva Guna. E é essa parte sutil que possui a capacidade de vislumbrar o resplendor da consciência com mais nitidez, de criar o brilho intelectivo do saber. Mas a mente também é constituída de Tamas Guna, que impede que o corpo sutil reflita a pura consciência, e também é constituída de Rajas Guna, que distorce a nossa percepção de realidade, porque ela projeta os objetos como separados, criando a falsa ideia de individualidade. Portanto, o reflexo da consciência, ela é semelhante a um espelho encoberto pelo vapor da água, que fica difícil, né? Fica impossível refletir com nitidez. Vamos entender melhor como se dá esse processo. Cada aspecto da mente engloba diversas facetas da função cognitiva. Quais são essas funções? A memória, atenção, linguagem, percepção, comportamento, né, o raciocínio, a razão, o autocontrole. A função cognitiva da mente é a relação entre essas funções, como cada aspecto da mente interage um com o outro. E o Antakarana é a ligação da matéria ao corpo sutil, e é formada pela mistura da matéria sutil, que provém da geração de diversas graduações de sentimentos, emoções, pensamento e todas as atividades que requer cognição. Então, a atividade de Budi, traduzida como intelecto, é a função da mente que aloja a consciência, onde a consciência se assenta, e ela está impregnada da consciência não dual, mas ela reflete apenas em forma de consciência pessoal, devido ao material limitante da qual a sua matéria é formada. Budi por si só não é inteligente, mas é o assento da inteligência. O cérebro também por si só não é inteligente,
mas ele suporta o brilho do saber que opera por trás dos processos fisiológicos. A atividade búdica não afirma que todo evento conhecido seja real. A atividade búdica, ela apenas apresenta sentido de validade quando o objeto percebido é existente na memória. Mas o que determina a realidade de uma percepção é o conhecimento do objeto e todo o seu complemento, de forma simultânea. Ou seja, o conhecedor não é diferente do conhecido. Quando o perceptor não é diferente do conhecido, a cognição adota uma condição não dual. E esta é a experiência que acontece na meditação. A expressão mais clara da função do intelecto, Buddhi, é o surgimento do ato da compreensão. Saber é o resultado do ato búdico que opera na mente. A imagem da consciência não dual só é refletida de forma coerente no Antakarana quando o Buddhi alcança um nível de purificação, e quando isso ocorre, surge a compreensão do conhecedor. Ele se torna consciente da realidade de que o conhecedor é a realidade. Consciência é conhecimento. E é uma multissimetria, onde todos os objetos, que são tudo aquilo que é percebido, os pensamentos, os sentimentos, as ações, objetos, materiais, tudo que compõe o universo se encontra todos no mesmo lugar, na consciência. E as diversas simetrias que se apresentam de forma aparente passa a existir nos diferentes modos de percepção, nos quais o egoísmo, esse amor exclusivo que faz com que o ser humano seja refém dos seus próprios interesses pessoais, mantenha suas forças e ações voltadas para esses objetos, no sentido de apresentar os objetos sempre de forma separada de si próprio. E assim o indivíduo permanece criando outras simetrias, sempre com esse senso de individualidade, sempre mantendo a força e as suas ações dentro desse mesmo campo fechado, e isso de uma forma contínua. E é esse evento que faz com que esse senso de eu assuma o papel de que ele é que ativa o saber. Assim, ele induz mentalmente uma sobreimposição sobre a consciência, distorcendo a realidade. Lembrando que o equilíbrio desse campo fechado, ele é sustentado pelos elementos do karma, através das forças primárias, associadas às gunas. Nós já vimos esse assunto de simetria e sobreimposição, já abordamos lá na Sloka 4. Quando experimentamos a simetria da cognição, experimentamos como sistemas separados, independentes um dos outros. Porém, Buddhi, que é a faculdade que determina este campo fechado, vai ser sempre coerente com o que estava registrado na memória. Buddhi, ele outorga sentido de consciência ao que é percebido, e é por essa razão que experimentamos os elementos percebidos como real. Para finalizar, é importante saber que existe uma faculdade superior no Antakarana, que é capaz de discernir com absoluta precisão o que é real daquilo que não é. A esta capacidade de discernir chamamos de Viveka. E Viveka é o ponto alto, mais sutil de Buddhi. É a capacidade que ortoga o saber que é Brahman. Viveka tem o poder de diferenciar o real do irreal, de diferenciar a realidade aparente da realidade última.
tem o poder de fazer essa discriminação do ser não dual e das envolturas que encobre o ser. Essa sobreimposição sobre a consciência é que distorce a realidade, fazendo que a gente acredite que o que é irreal seja real e o que é real seja inexistente. Então é isso, amigos. Bom estudo a todos, compartilhe o vídeo se você gostou e gratidão pela escuta atenta. Namastê.